Graças e paz, igreja. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Ao 30, perdão. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do 27 ao 30. Filipenses, capítulo 1, do 27 ao 30, diz assim a palavra de Deus: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Queria convidar as crianças aqui à frente, vamos ter um momento de oração por elas, pela mensagem. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te bendizemos pelo teu santo nome. Nós te agradecemos porque temos a paz de podermos nos encontrar nesse lugar. De forma especial, Senhor, queremos te pedir, Pai, pelo momento da pregação da Tua palavra, que o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja, apesar de mim, Pai. Que o Senhor aplique a Tua palavra em cada coração, conforme a Tua vontade, Pai. O Senhor também abençoe a vida desses pequeninos, que eles possam também, Deus, aprender do Senhor no momento que eles vão ter lá atrás. Que o Senhor preserve o caminho de cada um aqui, de cada criança dessa, para que eles possam crescer, Deus, em graça e estatura diante do Senhor, e que nenhum deles venha a se desviar dos teus caminhos. Cuida de nossas vidas aqui, Pai, de cada vida aqui presente, pois é a Tua palavra aberta, pois é o texto da Tua palavra que foi revelado a nós, e tem muito a falar aos nossos corações. Que o Senhor em tudo nos conduza e nos abençoe, Pai. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. No ano de 155 depois de Cristo, não havia uma perseguição do Estado instituída contra os cristãos. Contudo, quando estes eram denunciados e se negavam a servir, os deuses do império eram castigados. Quando Policarpo, bispo de Esmirna, soube que o buscavam e, diante da insistência dos membros de sua igreja, saiu da cidade e se refugiou em uma fazenda próxima, e após algum tempo saiu desta fazenda e foi para outra. No entanto, quando soube que um dos que havia ficado para trás dissera, sob tortura, onde ele havia se escondido, o bispo ancião decidiu deixar de fugir e aguardar os que o perseguiam. Quando capturaram e o levaram diante do procônsul, este tratou de persuadi-lo, dizendo-lhe que pensasse em sua avançada idade e adorasse ao imperador. Quando Policarpo negou-se a fazê-lo, o juiz pediu que ele gritasse: "Abaixo os ateus!" Ao sugerir isso, o juiz se referia naturalmente aos cristãos, que eram tidos por ateus naquela época. Mas Policarpo, apontando em direção à multidão dos pagãos, disse: "Sim, abaixo os ateus." De novo, o juiz insistiu, dizendo-lhe que se jurasse pelo imperador e maldissesse a Cristo, ficaria livre. Mas Policarpo respondeu: "Eu sirvo há 86 anos, e ele não me fez nenhum mal. Como eu blasfemaria o rei que me salvou?" Diante dessa firmeza, o juiz ordenou que Policarpo fosse queimado vivo. Seu testemunho de vida, bem como a sua morte, mostraram um bom testemunho de Policarpo. Um homem que deu testemunho de como era ser um cristão e que teve o privilégio de também testemunhar o que é padecer de fato por Cristo. A carta de Paulo aos Filipenses, ela faz parte de um grupo de 4 cartas, Colossenses, Filemon e Efésios, que são comumente chamadas de epístolas da prisão. Paulo, preso em Roma, ele não fica choramingando ou reclamando com o Senhor por causa da sua situação, mas ele escreve cartas à igreja. Ele busca orientar a igreja em como ela deveria prosseguir, como ela deveria dar continuidade, apesar da sua ausência. Durante o tempo que Paulo estava preso, ele recebeu a visita de Epafrodito, que era um grande líder nessa igreja, na igreja de Filipos. E nesta ocasião que Epafrodito ele visita Paulo, ele leva
uma oferta levantada por aquela igreja para o apóstolo. A gente pode ver isso lá no capítulo 4, versículo 18, onde Paulo está agradecendo o mantimento e a oferta que a igreja, com um coração grande e voluntário, levantava para o sustento do apóstolo Paulo, para o sustento da obra missionária que o apóstolo realizava naquela região. Mas Paulo ele escreve essa carta direcionada à igreja não só para agradecer a firmeza e a ajuda, a cooperação que os crentes daquela pequena igreja tinham para o apóstolo, mas ele vai dar por escrito a sua expressão de gratidão pelas ofertas, e além disso ele vai trazer à mente dos filipenses um espírito de alegria. Paulo ele tinha o desejo, certamente, de sair daquela prisão, e era o esperado que acontecesse. Mas ele vai mostrar àquela igreja que ele não sabe qual é o seu destino, mas que o destino está nas mãos do Senhor, e ele diz no versículo 12 desse mesmo capítulo: quanto a mim, o Senhor proverá, mas quanto a vós, seja o que for que me aconteça, que vossa preocupação seja seguir em frente no curso certo. É o propósito de Paulo aqui falar a esses irmãos: olha, independente do que acontecer comigo, continuem caminhando. Não se revoltem contra o império porque eles estão me mantendo preso ou porque eles estão prestes a me matar, mas continuem alegres, continuem firmes. E Filipenses é conhecida como uma carta de alegria, porque o apóstolo fala que a sua alegria não está baseada em circunstâncias, porque ele sabe o que é viver privação e fartura. E tudo ele pode naquele que o fortalece. Não é todas as coisas e o triunfo, mas é tudo que ele pode passar na vida. Também as coisas ruins. E uma das orientações que Paulo traz para essa igreja, ela está nesses versículos que acabamos de ler. E ele diz: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Porque, naturalmente, os bons cidadãos do reino de Cristo, eles também vão ser bons cidadãos ali no Império Romano e hoje na sociedade a qual vivemos. E como o apóstolo Paulo ele relata aqui, é acima de tudo. Apesar do que vem acontecer com ele, apesar da perseguição que a igreja iria sofrer, acima de tudo, vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Isso pode soar um pouco estranho aos nossos ouvidos hoje, viver de modo digno do Evangelho, como se a minha vida e aquilo que eu faço vai me tornar digno de ter o Evangelho de Cristo. Não, não é isso que o apóstolo quer dizer. Mas ele está querendo mostrar que viver de forma digna do Evangelho é viver de forma coerente, é viver em dignidade, não porque o Evangelho você vai merecê-lo, mas você vai viver de maneira digna por causa do Evangelho que, através do Senhor, alcançou a sua vida. Então, entenda digno aqui por coerente. Viver acima de tudo, de modo coerente, de modo digno do Evangelho de Cristo. Baseado nisso, eu queria meditar nesta noite com a igreja no tema Vida Digna do Evangelho. Como viver de modo digno do Evangelho? Em primeiro lugar, nós vamos ver que podemos viver de modo digno do Evangelho, dando bom testemunho. Peço que a igreja me acompanhe novamente com a leitura dos versículos 27 e a primeira parte do versículo 28. Viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelo adversário. Paulo, ele falando da dignidade que a igreja devia buscar, como se dependesse dela viver de forma digna, ele vai também falar sobre unidade. Viver de modo digno do Evangelho é dar testemunho do Senhor. É entender aquilo que o Senhor fez na vida da igreja, e é isso que o apóstolo Paulo ele quer relatar aqui, dizer: espalhem o Evangelho, dando testemunho de unidade, de firmeza, e que vocês continuem progredindo. Como eu disse, independente de qual seja o destino do apóstolo, ele está dizendo: vivam de modo digno. Vivam de forma coerente, deem testemunho de unidade. É uma tarefa essencial que ele passa para a igreja aqui, dizendo, independente do que aconteça,
importa que vocês fiquem de pé. Independente do que acontecer comigo, independente das perseguições, ou independente daquilo que o Estado ou o Império venha a fazer de rigoroso com a igreja. Importa ficar de pé. Cabe à igreja ficar de pé. E essa unidade entre os irmãos, ela seria o antídoto em relação contra a perseguição do Império Romano, bem como contra as portas do inferno. Porque viver de modo digno, porque buscar testemunhar do Senhor não era algo fácil naquele momento. Porque vidas estavam sendo ceifadas, e o apóstolo Paulo tem a consciência de que a perseguição ela vai continuar, de que outras pessoas além dele serão presos, serão maltratados e serão convocados a renunciarem o nome de Cristo e adorarem aos deuses do império. Mas cruéis perseguições, independente do que viesse a acontecer, Paulo relata a unidade da igreja, mostrando que essa unidade ela vai ser o remédio, porque eles vão estar juntos. E a perseguição também ela é um excelente conforto, porque ao sermos perseguidos, os cristãos ao serem perseguidos, isso evidenciava a sua salvação. Em Mateus 5, do 11 ao 12, Jesus diz: Bem-aventurados sois por minha causa, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Paulo, ele não se importa aqui se ele vai ou não estar com a igreja, por mais que ele queria, mais que ele quisesse estar ali com a igreja de novo. Mas ele, independente se eu for ou não ter com vocês, eu quero ouvir dessa igreja, que essa igreja permanece firme, não que essa igreja foi covarde e se espalhou com medo da perseguição, com medo da morte, mas ele quer ouvir o testemunho de que a igreja permaneceu firme, em unidade, apesar da perseguição, apesar se Paulo, como líder, voltaria para aquela igreja ou não, apesar de qual fosse o pastor que fosse dar continuidade ali àquele trabalho. Paulo chama a igreja a viver de modo digno, dando testemunho de Cristo, algo que foi essencial naquele momento, para que o Evangelho, com Deus sendo soberano sobre a história, mas para que o Evangelho chegasse a nós hoje. Porque se a igreja fosse covarde e tivesse medo da perseguição, medo de perder a sua vida, o Evangelho não teria progredido. Mas o Senhor, que é soberano sobre a história, conduziu e deu firmeza à igreja, para que eles fossem perseguidos, mas também fossem exortados pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, a viverem firmes, unidos. Mas o que isso, em relação a nós hoje, pode se tornar prático? Nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós professamos. Porque ser cristão nominal é algo muito fácil. Constantino, quando ele se tornou imperador do império, ele declarou o cristianismo como religião oficial do império e, com certeza, a igreja cresceu bastante em número, mas não em qualidade. Porque as pessoas eram obrigadas a fazer parte. E cristãos nominais, de nome, eu vou para a igreja, eu sou crente, isso não quer dizer nada. Porque a vida, na prática, ela precisa evidenciar isso. Por isso que o apóstolo vai dizer: eu indo ver vocês ou não, eu quero ouvir que vocês estão juntos, unidos, lutando não por partidos políticos, por líderes, mas pela fé evangélica. Então nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós levamos, com o nome que nós levamos, porque cristão, ele vem de Cristo, e nós carregamos o nome de Cristo quando nós nos declaramos cristãos. E isso é algo sério, isso não é brincadeira, porque a nossa vida ela tem que ser um testemunho vivo nos locais que nós estamos, na vizinhança, nossos empregos, faculdade, colégio, qualquer lugar que
nós venhamos a caminhar, nós precisamos, como igreja, dar bom testemunho. Nós, como crentes individuais e nós, como igreja, precisamos dar testemunho no nosso bairro, aos arredores. Qual é a imagem que as pessoas têm da igreja presbiteriana da Encruzilhada? O mundo precisa olhar para a gente. O mundo precisa olhar para cada um de nós como corpo, como igreja, e ver que estamos juntos, unidos, lutando pela fé evangélica. Que não estamos perdendo tempo com picuinhas e besteiras, onde irmãos brigam, param de se falar por pequenas coisas. Não é isso que o apóstolo Paulo queria ver na igreja, e não é isso que o Senhor quer ver com aqueles que carregam o nome de cristãos. Então nós precisamos zelar pela unidade da igreja. Precisamos fazer de tudo para que a igreja esteja sempre unida, não se perdendo em brigas. Mas também não podemos nos amedrontar frente às perseguições ou frente às dificuldades e investidas do inferno sobre a igreja. Porque é muito fácil nós vivermos em unidade, mas quando chegar a perseguição ou quando as injúrias e falarem contra a igreja ou contra os cristãos, a gente, no instante, se afasta, no instante começa a até fazer parte daquele que está falando de algum irmão ou daquele que está falando contra a igreja. Nós não podemos nos amedrontar frente às investidas e precisamos, em unidade, sermos corajosos. Porque a igreja ela vai ser ceifada, vai ser atacada. Vão tentar ceifar a igreja, na verdade, mas ela vai ser atacada, porque vai totalmente de encontro com o rudimento do mundo, aquilo que a gente defende. Verdade absoluta é a primeira coisa que o mundo ataca, dizendo que cada um tem a sua verdade. Não, nós temos a verdade da palavra do Senhor. Então, o que a palavra de Deus fala, nós podemos sim levantar e erguer nossa voz e defender, e mostrar, e não se importar com os comentários, ou se você vai ser taxado como ignorante, ou como alguém que ficou no passado, alguém quadrado. Não, é você dar o bom testemunho de Cristo, é você viver o Evangelho, e é você prezar pela unidade, mas não se amedrontar quando as dificuldades baterem em nossas portas. Porque quando elas baterem, aí sim é que a unidade precisa ser mais forte. Aí sim é que a gente conhece se a igreja está unida ou não. É quando um irmão está passando a dificuldade, ou quando a igreja como um todo passa a dificuldade. E a forma de superar dificuldades, o apóstolo vai mostrar, é vivendo em unidade. Foi assim que a igreja venceu a perseguição. Mesmo tendo muitos cristãos foram mortos, mas a igreja triunfou, porque Cristo sustentou essa igreja a dar um bom testemunho diante das perseguições. Como viver de modo digno do Evangelho? Queria ver com a igreja agora, em segundo e último lugar, que ter uma vida digna do Evangelho, ela também se dá padecendo por Cristo. Queria pedir à igreja para ler comigo a segunda parte do versículo 28 e o versículo 30. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. O Evangelho, para os perdidos, era prova evidente de perdição, mas para a igreja era de salvação, porque isso vinha da parte de Deus, não era de qualquer outro, não era de um pecador, mas do Senhor. E os adversários, os que perseguiam a igreja, para eles o Evangelho era loucura, porque muitos outros homens haviam se levantado naquela época e tinham levado consigo algumas pessoas o seguindo, mas quando essas pessoas morriam, logo o grupo se acabava. Mas agora o que vem
na mente daquele povo é por que o mestre deles morreu e eles continuam a propagar essa mensagem. Porque a igreja considerava o evangelho como prova evidente de salvação. Não eram como os ímpios que consideravam o evangelho como perdição. Não eram iluminados pela palavra do Senhor. E Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 1:18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E era isso que sustentava a vida da igreja. Era saber que apesar das perseguições, apesar daquilo que acontecesse ou não com o seu líder, o apóstolo Paulo, o evangelho era o poder de Deus para salvação. Porque somente aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo de Deus podem ter essa convicção de que o evangelho ele não é loucura. E muitos têm o evangelho por loucura nesse contexto que vivemos hoje. E no futuro, a loucura ainda vai aumentar. Porque estamos numa sociedade em que cada vez mais a razão é algo dominante e que as coisas precisam fazer sentido na nossa cabeça da forma que a gente quer, bem explicadinho, e o evangelho não. Algumas coisas nós não vamos ter respostas, mas nós vamos ter a fé no Senhor que revelou a nós aquilo que era necessário. Então a palavra de Deus ela não é para ser questionada, porque ela é prova evidente de salvação. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor narra o grande plano redentivo, mostrando o Messias que haveria de vir, o Messias que veio e o Messias que há de vir para buscar e resgatar a sua igreja. Para um perdido, isso é loucura. Um homem nascer de uma virgem, como é isso? Ressuscitar, isso não faz sentido para quem não é iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Mas para nós que somos salvos, isso é o poder de Deus evidenciado em sua palavra. Mas Paulo continua dizendo que foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Crer em Cristo já era um motivo suficiente para a igreja se alegrar. E já é um motivo suficiente para a gente se alegrar, porque é um privilégio a gente poder crer em Cristo, sermos escolhidos por Ele para fazer parte desse corpo, dessa família. Mas Paulo vai dizer que não é somente isso. Ele vai dizer que foi concedida a nós o padecer por Cristo. Mas ele chama isso de graça. Paulo não chama aqui o padecer, ele não vai dizer para a igreja que o padecer é algo penoso, é algo ruim, é algo que não deve fazer parte da vida daquela igreja. Paulo vai dizer que é uma graça, que é um privilégio. Ele chama o sofrimento de graça, mostrando que o Senhor não apenas chamou um povo para crer, mas chamou um povo também para padecer por aquele que os salvou. Porque padecendo por Cristo, sofrendo pela causa de Cristo, nós vamos experimentar um pouquinho de nada daquilo que Ele fez por nós. Porque Cristo, Ele sofreu e se entregou por nossos pecados, uma morte e um castigo que nós não seríamos capazes de aguentar ou pagar. Por isso que o padecer é uma graça. Porque através do padecer de Cristo, nós temos a graça da salvação e temos a graça de poder padecer por Ele. Alguns tiveram o privilégio de padecer com a vida, como foi Policarpo, como foi diversos outros que nós podemos ver nas Escrituras, de ter a sua vida ceifada, de serem levados ao meio de um estádio cheio de pessoas, cheio de animais e serem indagados a negarem o nome de Cristo, a adorarem o imperador. E esses homens, eles não se curvaram. Muitos desses homens deixaram o testemunho para nós hoje, o testemunho de mártires, de pessoas que não se acovardaram diante de uma perseguição tão ferrenha, que era a morte. Não que isso tornaria os covardes, mas certamente medo fez parte de alguns homens desses. Porque imagina você no meio de um estádio, muitas pessoas gritando, feras ao seu redor, vai dar um medinho ali, por causa do nosso coração
pecaminoso. Mas a graça de padecer por Cristo era maior do que esse medo. E esses homens, eles não negaram o Senhor. Paulo, ele traz esse padecer de uma forma um pouco diferente para a gente hoje. Porque nós não vamos, provavelmente, ter que padecer com a nossa vida morrendo. Tendo alguém obrigando a gente a adorar o governador, o presidente, ou o Estado, ou colocando uma arma em nossas cabeças, ou deixando leões e feras próximos a nós, para que, se nós não blasfemássemos o nome de Cristo, elas vão nos atacar ou teremos nossas vidas perdidas. Mas Paulo, lá em 2 Timóteo 2,10, ele vai dar uma ideia de um outro padecer. E ele diz, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo vai dar um outro ar para o sofrimento. É tudo sofrer por causa dos eleitos. Paulo tudo sofreu a perseguição, sofreu os açoites, as prisões, por causa de Cristo, por causa daquilo que ele era em Cristo e por causa daquilo que Cristo fez por ele. Mas ele tinha a convicção de que tudo aquilo que ele passava também era por causa dos eleitos, também era por causa de nós, para que o Evangelho chegasse a essas igrejas, para que o Evangelho ele chegasse a cada um de nós. Então, Paulo ele vai ter também prazer nesse padecer, que é sofrer por causa dos eleitos. E ele vai dizer que esse combate que a igreja vê nele é o mesmo combate que a igreja vai ter que evidenciar através da graça que ela recebeu. E através disso, testemunhar do Evangelho de Cristo, levar a salvação até os confins do mundo. Essa missão não era apenas de Paulo, mas essa missão era de todos aqueles alcançados. E essa missão também é para nós, igreja, hoje. Existe uma expressão comum nos esportes que é dar o sangue. Dar o sangue é quando você faz tudo o que é possível, apesar do cansaço, apesar das limitações, apesar muitas vezes das dores físicas que os atletas eles sentem quando estão disputando uma prova ou numa Olimpíada ou num jogo de futebol. O técnico chama os seus a dar o sangue, é dar o máximo, é se possível chegar até a hora de sangrar. E nós como igreja somos chamados a dar o sangue na obra de Deus também, a não se envergonhar, a não ficar de mimimi com pouca coisa. Tudo cansa, não tenho tempo, outras pessoas podem fazer. Muitas vezes nós usamos essas desculpas, porque nós não entendemos o privilégio que é dar o sangue pela obra do Senhor. O Senhor não precisa disso. O Senhor não vai nos tratar de uma forma diferente por causa disso. Mas o apóstolo Paulo ele vai mostrar que isso é uma graça. E se nós não temos o privilégio de padecer, de morrer por causa de Cristo, hoje, no contexto do país que vivemos, nós temos o privilégio de poder dar o sangue, com os nossos recursos, com o nosso tempo, com a nossa vida, e poder dizer, como o apóstolo Paulo, que tudo sofre. Não é tudo sofrer para que o seu ministério dentro da igreja seja visto e elogiado por outras pessoas, para que o grupo de louvor, para que qualquer grupo da igreja, ou até você como crente individual, seja reconhecido. Não é esse o motivo do sofrimento. O sofrimento é tudo sofro por causa dos eleitos. É porque através daquilo que nós fazemos como igreja, pessoas vão se achegar, pessoas vão ouvir o Evangelho através do culto, através das programações de um congresso, de um acampamento, de um encontro de casais. Isso demanda tempo. Isso demanda dedicação. Muitas vezes isso vai demandar noites e poucas horas dormidas. Mas a gente ter em mente que é o privilégio de poder padecer, de cansar,
de poder investir um pouco mais de tempo na obra do Senhor. Porque se a gente está aqui hoje é porque outras pessoas deram o sangue, padeceram por Cristo e se empenharam na obra do Evangelho. Para preparar um sermão, para ensaiar uma música que vai ser tocada no culto, para organizar um acampamento, um encontro de casais, e cada um tem a sua experiência, mas provavelmente esses trabalhos, muitos desses foram o meio que o Senhor, por sua maravilhosa graça, usou para atrair você ao Evangelho. E também isso, nós fazendo hoje, é uma forma de atrair outras pessoas a Cristo. Então, nós não corremos o risco de ter nossas vidas ceifadas aqui no Brasil, pelo menos por enquanto. Mas nós podemos padecer por Cristo, dedicando nossa vida ao Senhor, dedicando nosso tempo ao Senhor, para que o Evangelho seja propagado, para que vidas sejam transformadas e para que a gente tenha convicção de que tudo aquilo que a gente faz dentro da igreja não é para pastores, não é para a liderança, é para o Senhor. E porque nos foi dado o privilégio de não só crer, mas padecer por Cristo. Porque só crer é muito fácil. É muito fácil a gente vir para a igreja, sentar no banco, cultuar, voltar para casa e não se envolver. Porque se envolver vai demandar tempo. Vai estressar você um pouquinho, mas faz parte. Vai tirar você de alguns programas fora que você poderia fazer, mas faz parte. E é o privilégio de poder padecer por Cristo, para que outros eleitos, outros escolhidos se acheguem à casa do Senhor, como nós nos achegamos um dia. E hoje, pela graça de Deus, podemos estar aqui. O Evangelho, ele é prova de salvação. E nós não podemos duvidar disso. Nós não podemos duvidar e sermos influenciados por essa cultura que quer explicação de tudo. Você não precisa de explicação de tudo. Nós não precisamos de explicação de tudo. Porque tudo aquilo que cabe a nós conhecer, o Senhor revelou em sua palavra. Basta crer nele. E só o Espírito Santo de Deus pode operar essa obra em nossos corações. Então, não tente, na pregação do Evangelho, tornar algo muito racional. Porque, por mais que você explique, é loucura para os que se perdem. E não busque explicações que muitas vezes fogem daquilo que a palavra de Deus diz. O mar se abriu, mas o mar se abriu porque teve um evento que acontecia uma vez no ano, onde a água se afastava, a maré baixava. O Senhor mostra na sua palavra como foi que ele abriu o mar. E a igreja, ela foi atacada no século passado com um liberalismo teológico, onde as pessoas tentavam explicar tudo e onde milagres eles não faziam parte, não deveriam fazer parte da palavra de Deus, porque tentaram fazer um combinado onde vamos tirar aqui da Escritura aquilo que vai fazer com que as pessoas duvidem, que as pessoas não creiam. Andar sobre as águas, curar um coxo, um cego. Tira isso aqui da palavra. Deixa só a parte que é fácil de entender. E muitas igrejas se perderam nisso, porque, guiados pelo modo operante desse século, onde tudo tem que ter uma explicação, perderam a fé no Senhor. Então, tudo o que é revelado na palavra, de Gênesis a Apocalipse, você pode não entender, não compreender, mas nós não podemos duvidar, porque é a palavra do Senhor. E precisamos também entender que padecer por Cristo é um privilégio. Não é qualquer coisa. É um privilégio maior do que qualquer coisa que a gente possa alcançar nessa vida. Sabendo que aquilo que nós viemos a fazer aqui nessa terra não vai pagar o preço daquilo que o Senhor fez por nós. Mas saber que nós estamos debaixo de um privilégio, que é padecer por Cristo. Então, quando possíveis perseguições vierem no seu trabalho, porque você é cristão, não se envergonhe, não se cale. Proclame o Evangelho do Senhor. Na faculdade, no colégio,
Quando você for o único cristão da sua sala, dê testemunho. Padeça por Cristo. Porque ali naquele contexto pode haver eleitos. E através da sua vida, esses eleitos podem se achegar ao reino de Deus. Não estou dizendo se achegar à encruzilhada para a igreja continuar crescendo seu número de membros, mas é você atraí-lo a Cristo. É evidenciar o Evangelho de Cristo. Testemunhar aquilo que Cristo é em sua vida e aquilo que Cristo oferece para aquele que crê nele verdadeiramente. Baseado naquilo que nós meditamos nessa noite, eu queria deixar 3 desafios, o meu e o seu coração. E o primeiro deles é que nós possamos dar testemunho aí fora, como crentes individuais e como igreja. Você precisa entender, nós precisamos entender, que levamos sobre nossas costas o nome de Cristo. Você, mais do que o nome da sua empresa, o seu trabalho, a sua família, o seu sobrenome herdado dos seus pais, você leva o nome de Cristo. E nós precisamos dar testemunho de cristãos, porque há muitos cristãos, infelizmente, no Brasil, espalhados pelo mundo, que são cristãos nominais, de nome, mas de prática, zero. Porque não dão testemunho adequado, não vivem de maneira coerente com aquilo que eles professam. Somos sim falhos, pecadores, nunca seremos dignos daquilo que recebemos do Senhor. Mas entendendo aquilo que nós recebemos do Senhor, vamos buscar ter uma vida digna, como se dependesse de nós, mas sabendo que não depende de nós, porque o Senhor nos sustenta. Então, nós precisamos, como crentes e como igreja, dar um bom testemunho. Em cada lugar que a gente vá, em cada lugar que a gente passe, e aqui nesse lugar, testemunho de verdadeiros cristãos. O segundo desafio é que a gente entenda que precisamos viver em unidade, lutarmos juntos pela fé evangélica. Nós não podemos viver em briguinhas por causa de partidos políticos ou por causa de homens. E chegando num contexto de eleição, somos tentados a cair nessa armadilha. E muitas vezes perdermos amigos, muitas vezes falarmos mal de outras pessoas, irmãos da nossa própria igreja, porque eles votam em partido A ou B. Calma, não vá por esse caminho. Porque o apóstolo Paulo, a palavra do Senhor não está chamando você a padecer por Lula, Bolsonaro ou qualquer outro político. O Evangelho chama a gente a padecer por Cristo, a testemunhar o nome de Cristo. Você vai, como cidadão, sim, analisar, votar, ver o que a Escritura fala, basear o seu voto na palavra de Deus, porque você é um cristão, mas não caia nessa besteira de pensar que a salvação da pátria ela está em homens. Sinto muito lhe dizer, o seu candidato, ele não é a salvação da nação. Porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E a nação vai saber que Deus é o Senhor quando nós, como igreja, pararmos de mimimi e picuinhas com políticos e testemunharmos o nome de Cristo em nossas redes sociais, em nossas conversas, porque importa testemunhar o nome de Cristo, não fazer com que pessoas votem no candidato que você quer, porque são homens falhos, são homens que muitos deles não têm nem o Senhor como Salvador de suas vidas. Então, a gente cantou o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, como é que a gente pode pensar que a salvação da nação está em pessoas que não têm o Senhor, de fato, como Salvador de suas vidas? Pessoas que até podem se dizer cristãos, mas para conseguir conquistar um voto ou outro aqui da igreja, mas que pode estar sendo um cristão nominal, mas de testemunho não.
Então, nós, como igreja, precisamos dar testemunho de unidade, de lutar juntos pela fé evangélica, pela proclamação do Evangelho, para que outros eleitos se acheguem a Cristo. Os eleitos não vão se achegar através da sua propaganda política, mas através do seu testemunho de Evangelho, seu testemunho da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, através da sua palavra, ele nos chama a isso. A igreja viver em unidade, não por ideologias políticas, mas viver em unidade pelo Evangelho de Cristo, que sobrepõe qualquer coisa que nós possamos pensar em nossa vida. É a maior bandeira e a única bandeira que a igreja, como corpo, deve levantar. É a bandeira do Evangelho, da salvação que nós temos e da satisfação que temos em Cristo e não em homens, porque sabemos que, apesar dos resultados, eu espero que a gente tenha plena convicção disso, apesar do resultado da eleição, o Senhor, Ele continuará soberano sobre o universo e sobre o Brasil. Tudo o que acontece está debaixo dos decretos eternos do Senhor. A gente pode não concordar, ficar incomodado, mas isso nos basta. Saber que o Senhor é soberano sobre a história. Saber que o Senhor conduz a história e cada evento da história. E a igreja, ela irá triunfar, independente de quem assuma o poder agora, daqui a 10, 20, 30 anos. Porque quem faz a igreja triunfar é o Senhor. Porque é o Senhor que nos sustenta e é o Senhor que sustenta a unidade da igreja. Então não troque essa unidade por política, por futebol, por qualquer outra coisa, por problemas, por desavenças. Não. O Senhor nos chama à unidade, independente do que aconteça. Paulo, ele fala àquela igreja que, independente do que acontecer com ele, se ele estiver com a igreja ou não, é unidade. Vivam em unidade, deem bom testemunho. E o último desafio ao meu e ao seu coração é que nos entreguemos, de fato, ao reino de Deus. Que possamos dar o sangue na pregação do Evangelho e na obra do Senhor. Porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito como igreja. Seja um cantar no coral, dar uma aula, organizar um ministério, ficar no som, na projeção, tocar um instrumento. Tudo que a gente faz, a gente tem que entender que deve ser o melhor de nossas vidas para o Senhor. Então, se custa tempo ouvir músicas e ensaiar em casa, padeça por Cristo. Se custa tempo ter que fazer reuniões para organizar programações e isso vai tomar um pouco do seu tempo, dedique tempo, dê o sangue, porque muitas vezes a gente se perde, se pega dando mais o sangue, empenhando as nossas vidas em nossos trabalhos, nossa família. E isso é importante, a gente precisa sim dar o sangue por essas coisas, dar o testemunho de um cristão, porque um bom cristão ele vai ser um bom cristão na igreja e também vai ser um bom cidadão. Então, em tudo, a gente precisa dar o nosso melhor. Mais do que isso, maior ainda, deve ser o melhor que a gente tem que dar na igreja. É o padecer, é o se entregar, é o vencer o cansaço, é sair do banco. Porque o Senhor nos chamou a crer, e é importante a gente estar no banco, sentar, ouvir, servir ao Senhor, ouvir a pregação do Evangelho, entoar louvores, de estar aqui domingo a domingo, isso é importante. O Senhor também nos chama a isso, mas mais do que isso, o Senhor nos chama a padecer por Ele. Privilégio para alguns com a vida, para nós hoje é o padecer, se entregando à obra, se dedicando à obra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor dotou a igreja de dons e talentos, aquilo que você tem de melhor oferecer, e fazer isso sabendo que tudo nós sofremos, tudo nós suportamos e tudo nós passamos, primeiramente por causa do Senhor, sabendo aquilo que Ele fez por nós, e por causa disso a nossa vida é transformada
E nós fazemos essas coisas. As boas obras que o Senhor de antemão preparou para os seus filhos andarem nelas. Mais do que isso, é padecer também. Nos entregando aqui, nos entregando nessa igreja que o Senhor tem colocado cada um de nós, em tudo aquilo que nós fazemos. É dar o sangue, porque o sangue ele foi derramado por nós. O preço ele foi pago. A gente não pode se acovardar, se esconder, mas a gente precisa servir, porque o Senhor se entregou por nós e nos foi dado o privilégio de não somente crer no Senhor, mas de nos alegrarmos também padecendo, investindo nosso tempo naquilo que pode e vai cooperar para a proclamação do Evangelho. Policarpo, ele foi morto por sua fé em Cristo, mas ele deixou o testemunho de alguém que procurou ser coerente com a fé que proclamava. A salvação, ela não repousava na sua dignidade, nem repousa em nossa dignidade, porque nós não somos dignos de nada. Mas a busca pela dignidade, ela se dá pela salvação que nós temos em Cristo. Que seja assim em nossas vidas. Possamos viver de forma digna do Evangelho, dando bom testemunho do Senhor e padecendo por Cristo. E que o Senhor, pois, aplique a sua palavra aos nossos corações.